sou Enzo Marcos, sou repórter do Metrópole São Paulo. Eu estou aqui com a minha colega repórter Milena Avogado e com os recuperados de tráfico humano em Mianmar, Lucas Kim e Felipe de Moura. Bom, queria começar perguntando para vocês como é que foi essa primeira semana do retorno aqui no Brasil, como foi o primeiro contato com a família, como é que voltar, se é que existe uma rotina normal, né, depois de voltar de tudo isso. Muito obrigado pela recepção aqui. Foi muito conturbada, porque muitas pessoas querem conversar com a gente, nós queremos falar também. Sabemos que é importante, porque se a gente não tivesse essa ajuda da mídia, dos canais, talvez nem estávamos aqui ainda. Mas eu não consegui parar para pensar o que eu quero fazer, como que vai ser. Eu acho que só no último fim de semana que eu tive um tempo, a gente teve uma agenda de todos os dias, desde que a gente chegou até agora. Mas eu tô muito feliz de reencontrar minha família, ainda não consegui ver amigos. E é muito bom estar de volta, porque lá nós sofremos bastante, eu sofri bastante. Foram 4 meses com muitas punições, muitos tapas na cara que eu levava, paulada, choque. E estando aqui eu me sinto mais em família, porque toda a minha família é daqui. E eu tô muito feliz de estar também conversando com vocês. É uma correria, né? A gente não conseguiu ainda parar para pensar. Eu, principalmente, não consegui ainda parar para pensar, para analisar tudo o que está acontecendo. Muita informação para uma semana inteira, né? Mas está sendo muito bom também ter voltado para minha família. A sensação de estar livre novamente está sendo muito boa. Sobre a fuga e o resgate, né? Como que foi a sensação, assim, que vocês, tipo, ao ar livre mesmo, que vocês viram que vocês estavam distante das muralhas ali, já, não posso dizer insegurança, acho que nem vocês se sentiram insegurança, mas livre de quem manteve vocês em cárcere. Como que foi essa sensação? Quando eu saí do quarto que nós estávamos presos, eu me senti... Na minha cabeça, eu pensava, quando eu estiver fora desse país, ou então bem longe, eu vou acreditar, porque podia ter uma possibilidade deles fizer todo um teatro e mandar a gente para um outro lugar. Mas nós já conhecíamos sobre esse grupo, Karen, que foi o pessoal que nos ajudou, então a gente sabia que poderia ser verdade, mas eu falei assim... Ok, a gente vai embora, mas quando a gente estiver longe mesmo que eu vou acreditar. Quando a gente pisar na Tailândia de volta, eu vou acreditar. A fuga não deu certo, porque eles pegaram a gente de volta, colocaram a gente algemado no quarto, vieram, espancaram a gente com o cacetete lá dos guardas. E foi um momento muito ruim, porque eu acho que foi uma punição muito forte. Por exemplo, recebi muitas punições, recebi muita paulada nas costas, muito choque, mas quando ele bateu dessa vez eu senti tanto que eu ainda tenho muitas dores, não tenho mais roxo no corpo, mas eu tenho muitas marcas. Se você ver minhas costas, tem muitas marcas, tem marca de choque. E estou muito feliz de estar aqui agora, de ter acabado isso. E no retorno para o Brasil, qual foi o processo, o papel das autoridades nesse retorno de vocês? A questão do Itamaraty, do governo brasileiro, das embaixadas que estavam lá presentes. Qual foi o papel delas nesse retorno de vocês até aqui? Então, a gente recebeu a ajuda da embaixada de Bangkok. Eles que foram buscar a gente lá na base militar de Taka. Eles que fizeram todo o processo para retirar a gente de lá. Após eles tirarem a gente lá de Taka, levaram a gente para um hotel lá em Bangkok e a gente ficou durante 3 a 4 dias nesse hotel e o Itamaraty comprou as passagens pra gente. E chegamos no aeroporto, a PF foi buscar a gente no avião, prestamos depoimento também e foi isso. Mas assim, no papel de ajudar vocês a saírem de lá.
Melhor não entrar em detalhes? O Itamaraty não ajudou a gente. Eles não fizeram nada pela gente. Meu pai estava falando que ele entrava em contato diretamente com o Itamaraty, só que Itamaraty sempre era a mesma desculpa, que estava tentando fazer o possível e que isso e que aquilo, mas no final não fizeram nada. A embaixada de Ugon, também lá em Mianmar, eles também davam sempre a mesma resposta para minha família também, tanto que eles deletaram a página deles no Instagram, porque o pessoal começou a comentar, vocês são como que eu posso falar? Assassinos, são assassinos, e eles também não fizeram nada. 3 dias depois que a gente foi resgatado pela ONG e pelo grupo Karen, eles mandaram mensagem pro meu pai falando: nós resgatamos o seu filho, sendo que eles não fizeram nada. Lá, se eu não me engano, no canal do governo fala que presta apoio pros traficados também. Nada. Se não fosse a emissora de TV lá que tivesse conseguido psicólogo, hospitais pra gente, a gente estaria numa fila de SUS até hoje esperando atendimento. Sim. Mas eles não prestaram atendimento nenhum pra gente. E agora vocês e as suas famílias estão com atendimento psicológico? Eu cheguei a fazer uma com um psiquiatra. Ele disse que eu estou bem, que eu tenho que focar eu tenho que pensar em mim. Eu tô pensando nos outros. No momento eu tô pensando, que eu tenho que falar com essa pessoa, que a minha família é isso, meus amigos, que eu tenho que parar, que foi o que eu realmente não consegui. Creio que é por conta de tá acontecendo muita coisa, então não tive eu ainda tô muito aéreo, eu não consegui sentar e pensar o que eu vou fazer, isso realmente tá acontecendo. Pra mim é algo totalmente novo, é algo que eu sempre quis, não dessa forma, porque eu sou artista também. Quem não quer, né, ter holofotes, mas eu sei que a situação não é boa. Então, creio que por esse motivo eu ainda tô, assim, desacreditado do que tá acontecendo. Tô tendo atendimento com uma psicóloga também. O meu caso já foi diferente do Lucas. Ela falou que talvez eu tenha um pouco da síndrome do pânico também, um pouco também. Mas tô fazendo tratamento também, né? E espero se recuperar logo. E ainda sobre o que vocês passaram lá em Mianmar, você sabe me dizer pra gente se tinham mais brasileiros, se tinham mulheres naquele complexo, se existia, além de uma violência física, uma exploração sexual, alguma coisa relacionada a esses outros crimes? Então, no complexo que a gente estava, sim, tinha mulheres. Sobre essa parte de abuso, nós, até o momento, lá, nós nunca escutamos. Então, creio que essa parte, que bom, não tinha. Mas elas eram punidas, sim, levavam pauladas, levavam choque. Eu lembro que uma das meninas, por um erro lá que aconteceu, ela levou 50 pauladas e eu não sei quantas vezes lá o choque. Eles costumam colocar uma fita na boca e nas mãos e nos pés e deitam a pessoa e dá essa punição. E no nosso complexo não tinha outros brasileiros, era só eu e Felipe, mas quando nós estávamos já resgatados, nós conversamos com o pessoal que estava... Porque quando teve o resgate, não foi só lá no nosso, eles foram em outros também, talvez lá no KK Park. E eles comentaram que sim, tinha outros brasileiros ainda. 8, né? 8 brasileiros, mas a gente não tem maiores informações sobre isso. Tinha o time que trabalhava com brasileiros, que era o Felipe, mas eu trabalhava com o pessoal da Europa, né? De qualquer país da Europa, a grande maioria eu entrei em contato. Então não era só o Brasil, todo mundo podia ser enganado por eles. Eu queria que vocês contassem, agora que passou um tempo, com detalhes, se puderem, como que vocês planejaram e executaram a fuga. Então, a fuga ela não foi bem sucedida. A gente planejou 3 vezes a fuga. A primeira vez a gente planejou fugir no dia 1º de janeiro, só que como não tinha muitas pessoas, a gente ficou com receio de tentar fugir. No dia 28 de janeiro, que foi no Ano Novo Chinês, a gente também planejou a fuga, só que a gente foi avisado que tinha mais de 500 guardas do
do grupo rebelde lá fora. Então a gente ficou com receio. Só que a gente não fugiu, mas 5 pessoas de Hong Kong conseguiram fugir. Nesse mesmo dia, no dia 28. E a fuga foi realmente feita do dia 8 pro dia 9. Só que ela não foi bem sucedida. Por quê? Porque pra gente completar essa fuga, nós tínhamos que escalar de 3 a 4 montes. Depois de escalar esses 3 a 4 montes, a gente tinha que correr durante 2 quilômetros para assim a gente conseguir atravessar o rio. Só que durante quando tava lá a loucura de todo mundo correndo, os guardas vieram, conseguiram pegar a gente. Se eu não me engano, foi só 3 quenianos que conseguiram fugir. E o restante botaram todo mundo para trás, aí levaram a gente para um quarto, trancaram a gente nesse quarto, espancaram a gente, e foi isso. E teve alguma punição depois desse momento? Alguma tortura específica? Alguma coisa que vocês sofreram naquele momento de repreensão dessa tentativa de fuga? Sim, após eles prenderem todo mundo, o chefe de cada empresa entrou e puniu seus funcionários com cacetete. Na sua live no Instagram, você falou que os etíopes, eu acho que eram as pessoas que mais apanhavam. Sim, os etíopes. E que eles colocavam música chinesa durante as agressões. E eu conversei com a Cynthia, da The Oxford Road, e ela disse que a máfia chinesa meio que manda nesse mercado de tráfico humano. Eram chineses que estavam mantendo vocês sobre cárcere ou eram pessoas de várias nacionalidades? Quem mandava totalmente lá, quem eram os líderes de equipe, eram todos chineses. Então eram os chineses que comandavam tudo. Tinha como eu esqueci agora a palavra em português, que é small leader. Líder sublíder? Isso, tipo sublíder, que aí eram de outras nacionalidades, que eram do Paquistão, né? Eram dois do Paquistão, um do Quênia e uma filipina que depois ela acabou saindo. Entendi. E vocês sabem se nos outros compounds também eram chineses que comandavam? Era o mesmo esquema, então provavelmente a mesma máfia. Então, era todos chineses. Esses que eram de outras nacionalidades seriam como se fosse um dos melhores que conseguiam, que dava mais resultados. E eles colocaram porque, por exemplo, no meu time, eu era o único brasileiro e todos os outros eram filipinos. Então eles pegaram um filipino, porque por conta da língua, talvez dá uma dica melhor. Dessa forma você consegue fazer melhor. E acredito que seja por isso. Eu lembro que um desses do Paquistão, quando ele foi chamado para ser líder, o chefe falou para ele que se ele não aceitasse, ele ia ser preso, ele ia ser torturado, porque ele tinha que aceitar. Lá nós tínhamos que fazer, eles falavam, vocês vão fazer isso e a gente tinha que fazer. Se a gente não aceitasse, era motivo de repreender de alguma forma. Então ele teve que aceitar. Ele não queria, e ele teve que aceitar a ser líder. Nessa questão de aceitar ainda as coisas que as pessoas impunham lá em vocês e também nos outros líderes e tudo mais, eu queria saber sobre o que vocês faziam de fato ali. A questão de aplicar golpes, de serem obrigados a aplicarem golpes. Como é que funcionava essa questão? Como era o sistema? E se vocês tinham brasileiros como alvos também? Tá. Primeiro tinham o pessoal da Etiópia. Eles usavam de 5 a 6 ou mais celulares cada um. Lá no TikTok eles vão seguindo as pessoas seguem de volta. Manda uma primeira mensagem: oi, eu sou tal pessoa, eu tô buscando novas amizades. Porém eu não uso muito aqui o TikTok. Você pode me passar o seu número de WhatsApp, de Telegram, pra gente continuar a nossa conversa. Esses números eles mandavam pros times, né? Nós éramos separados em 3 times. E lá a gente tinha que começar uma conversa com essa pessoa como se fosse um novo amigo. Você tá nos sites de relacionamento que também você tá conhecendo uma pessoa. E aí no script que nós tínhamos de 4 dias, tinha que saber nome, idade, trabalho, quanto ganhava, o hobby, de onde que era. Uma coisa que eu lembro bastante era que, por exemplo, uma pessoa da Itália, nós tínhamos que pesquisar sobre a Itália, pesquisar sobre a cidade da pessoa para ter
um assunto para conversar com ele, e também a gente tinha que falar: ai, você é da Itália, é o meu sonho ir pra Itália, eu vou ter férias daqui 2 meses, então eu pretendo ir, então quem sabe a gente pode se encontrar lá. Nos próximos dias tinha coisas em específico, vida diária. Tem uma ideia de quantos brasileiros caíram, por exemplo, no golpe, parecido com o que o Lucas contou? Que eu me lembre, eu conversei com 18 brasileiras e 4 homens brasileiros. Eu lembro que eles ficavam pegando muito no meu pé, falando que o povo brasileiro é sem dinheiro, porque o povo brasileiro é mais difícil de enganar. E eu lembro que de pessoas que eu consegui enganar brasileira, eu acho que foram 3 pessoas. Uma menina de São Paulo, outra de Belo Horizonte e outra de Salvador. Essas conversas, elas eram fiscalizadas, porque vocês provavelmente poderiam denunciar onde estavam. Então, as pessoas que estavam mantendo vocês em cárcere fiscalizavam o que vocês estavam conversando. Sim. E se vocês não vingavam o golpe, se a pessoa não caía no golpe, vocês eram punidos ou passava para outra? Tinha vários tipos de punições. Tinha clientes, tinham pessoas que paravam no meio, por como eu te falei, eram de 3 a 4 horas. Então, dependendo do fuso horário, já era muito tarde, a pessoa tinha que dormir, então continuava no dia seguinte. Mas se nós não conseguíamos, entre 2 a 3 dias, ter pelo menos um saque, uma retirada do valor, tinha uma punição, porque era a meta, né? Já de recarga, depois quem fazia eram os chineses, então eles pediam o maior número de saques para eles terem mais opções de pessoas para conversar depois e retirar o dinheiro. Eu queria entrar um pouco na questão de como vocês analisam a situação, se existiu algum deslize em algum momento por parte de vocês de ter topado esse trabalho, ou se vocês perceberam alguma coisa anormal que é importante para falar agora para quem está assistindo a entrevista, para evitar cair num golpe desse, alguma dica, algum sinal que você tenha percebido que pode ajudar pessoas a não caírem mais nesse tipo de golpe. Então, o meu erro foi ter acreditado demais. Foi a própria dona da empresa que entrou em contato comigo e ela sempre foi muito amorosa comigo, sempre demonstrou aquele afeto materno, sabe? E eu acho que foi isso que fez eu acabar deslizando. Eu notei que tinha algo errado realmente. Foi quando eu cheguei lá no complexo onde eu tava e eu fiquei sabendo que o Lucas tava lá. E foi lá na hora que eu senti o baque realmente, né? Que tinha algo a ocorrer. E o que eu falo para as pessoas hoje em dia é tomar bastante cuidado, analisar as propostas de trabalho, porque tem um ditado: quando a esmola é muito boa, todo santo desconfia. E analisar mais sobre as informações da empresa, né? Pedir foto real, porque mandaram foto pra gente também, só que não eram fotos reais. Pedir a localização exata da empresa. Se não mandarem a localização exata, você pode ter certeza que é furada. E também pedir videochamada também. E é isso. No meu caso, eu já estava na Tailândia, então eu estava muito desesperado porque eu precisava de um trabalho, sim ou sim. E de uma forma ou de outra, eles conseguiram me enganar porque eles mexeram muito com o meu sonho. O meu sonho era estar lá, era um trabalho de 6 meses, um salário bom, eles iam dar um visto de trabalho na Tailândia. Então eu pensei em tudo isso. E eu nunca imaginei que poderia ser algo ruim, porque eu já tinha trabalhado antes nas Filipinas, o salário lá era realmente isso, então era algo real, eu recebia isso antes, e já tinha trabalhado com chineses, né, mas eu não cheguei a pensar que isso poderia acontecer. Hoje eu penso de uma forma diferente, sei que deveria ter pesquisado mais, tentado conversar com algum tailandês, perguntar: você sabe sobre isso? Mas creio que pelo desespero eu não pensei tanto. Mas hoje estou aqui conversando com vocês, pensei que teve muitas vezes que eu pensei que eu não ia sair de lá, que eu ia
morrer lá. Mas estou muito feliz de ter voltado. A gente também. Muito obrigado. Vocês ficaram tranquilos de ter outro brasileiro lá? Sim, como eu cheguei primeiro e não tinha nenhum brasileiro, não tinha nenhum latino, europeu, uma pessoa parecida a mim, todos eram asiáticos, ou africanos, ou árabes, e falavam entre si com a língua, né, de cada um, e não tinha alguém que falava a mesma língua que eu. Então, quando ele chegou, eu fiquei feliz que eu tinha alguém que eu podia desabafar, ou então falar, me explicar de uma forma melhor, que talvez no inglês eu não conseguia explicar uma coisa em específico, porque eu acho que na nossa língua, na língua de cada país, se você está conversando com uma pessoa, tem certas coisas que você não consegue se expressar da forma que você se expressaria da sua língua nativa. Então, nós conversávamos bastante, eu falava para ele que eu estava muito feliz, e creio que se não fosse ele ter chegado também, talvez não teria uma pessoa que entrasse em contato, porque eu cheguei a entrar em contato com pessoas aqui fora, fui punido por isso, e depois creio que não teria uma oportunidade de tentar novamente por medo, porque depois disso eu não mandei mensagem mais pra ninguém. Eles foram muitas vezes no meu computador ver, e eu falava, vocês não vão encontrar nada porque eu não falei com ninguém. E agradeço muito a ele por ter chegado e a gente ter criado essa relação lá também. Meninos, Lucas e Felipe, muito obrigada por terem vindo, por ter cedido esse tempo, reviver esse trauma que foi terrível. Obrigada mesmo por falar com a gente. É importante ficar esse alerta para outros brasileiros, outras pessoas, tanto que recebem oferta de emprego em outros países, quanto que recebem contato de pessoas estrangeiras pela internet, para ficar atento.